Olá, meus caros amigos, eu sou o professor Heron e eu estou nas multiplataformas da internet como Heron Educador. Gostaria de levantar uma questão para juntos conversarmos sobre a história. Sendo assim, eu te pergunto qual a diferença entre a disciplina História e a nossa lembrança do passado. Veja bem, eu me lembro lá do governo Collor, desde a agitação da eleição lá de 1989, passando pelos escândalos de corrupção até chegar ao impeachment. E se eu me lembro muito bem do que ocorreu no passado, posso apresentar uma narrativa sobre o que eu vivi, como fora realmente as coisas? Nesse caso, eu estou contando uma história a partir do meu ponto de vista, ou de um lugar social onde minhas lembranças são a base da minha narrativa. Pois bem, essa perspectiva de análise do passado tem vários problemas, uma vez que, em minha narrativa, eu enalteço o que me chamou a atenção naquele momento. Olha, era uma época onde a televisão aberta era o meio de comunicação hegemônico e a Rede Globo exercia um enorme controle sobre as informações. Desse modo, o que me chamava a atenção lá na época estava influenciado por aquilo que a Globo dava mais destaque. Mas não é só isso. Eu vivia em uma cidade pequena onde os debates nacionais não reverberavam da mesma forma com que ocorria basicamente nas grandes cidades. Minha família, destacadamente a minha mãe, sempre foi de esquerda. Ela observava e debatia com a gente a partir de sua visão do mundo e sobre o que acontecia no Brasil. Bom, nessa época eu era também um pré-adolescente e o meu entendimento de política estava se formando, assim como as minhas ideias sobre a conjuntura do país. Então, entende que existia uma série de condições para que eu percebesse a realidade que forjaria a forma com que eu me lembro desse passado? Assim, a minha narrativa baseada nas memórias se configura em uma forma particular entre tantas outras de olhar, construir e narrar a história. Claro que, como professor de história, eu não vou lecionar essa matéria a partir das minhas memórias, e sim a partir dos meus estudos acadêmicos. E isso é bem simples, pois as minhas memórias individuais não configuram por si só o que foi a história coletiva quanto narrativa acadêmica, nem mesmo objeto de estudo. Quer dizer, existe uma abissal distância entre aquilo que eu me lembro do passado e o que eu, como professor, vou lecionar para os meus alunos. Isso se dá porque a história se configura em uma metodologia científica para se construir uma narrativa do passado, enquanto elemento acadêmico. Ninguém se torna historiador da noite para o dia. É necessário inicialmente estudar por 4 anos em uma faculdade. E, depois disso, iniciar uma pesquisa sob orientação de um professor e historiador graduado. Olha, em sua maioria, esse professor tem um nível de doutor. E sim, doutor é um título acadêmico e deve ser empregado por aqueles e aquelas que, de fato, estudaram para merecer esse título. E essa pesquisa a quem eu estou me referindo como exemplo deverá ser baseada em fontes históricas que comprovem o seu objeto de análise. Isso sem contar que ela deve passar por uma rigorosíssima metodologia de escrita e comprovações técnicas da abordagem histórica. Após finalizar a pesquisa, ela deve ser levada à academia para ser avaliada por outros historiadores com níveis de excelência. O texto é analisado, verificado, as fontes são checadas novamente e se reúne todas as falhas e acertos da pesquisa, que volta para ser reescrita e corrigida todas as falhas. E assim, o historiador poderá publicar sua pesquisa, que se tornará uma narrativa histórica. Olha, acho que você não acreditava que para fazer história precisava de tantos e tantos elementos. Sendo assim,
Não caia no conto do vigário daqueles que dizem que sabem o que se passou no passado porque se lembram e que os professores de história são farsantes. Se você acha que eu estou exagerando, saiba que quem quer controlar o passado quer também controlar o presente. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais por assistir a mais esse vídeo. Até a próxima e valeu!